Imagine só uma celebrante e uma cake design que também é uma doçaria conventual. É uma mistura de sabores e uma conversa que será muito doce. Este é o próximo episódio, o LP Wedding Videocast, que vai também contar-vos a história de Débora Duarte, celebrante, e a cake designer Telma Pedroso, que é um dos membros da nossa comunidade. Fique para ouvir esta conversa aqui no Hotel Monverde. Tudo o que se fala de casamentos em Portugal, fala-se aqui, neste projeto pioneiro em Portugal, a LP Wedding. E já cá estamos para mais uma edição do LP Wedding Cast, o podcast que continua a percorrer o país de norte a sul. Imaginem que estamos no centro do país e agora subimos mais a norte. E foi aí. Foi no centro que arrancámos, passámos por Santa Maria da Feira e viemos até à cidade do Porto. Trouxemos duas profissionais para esta próxima conversa. Uma é membro fundador da LP Wedding, a outra é também aquela que recentemente abraçou o projeto da comunidade da LP. Quase pedia uma salva de palmas aí para todas, neste caso, obrigado Telma, obrigado Débora. A Telma, cake designer, não é? Eu disse bem, não é cake design é toda aquela arte. E depois a Débora Duarte, advogada, mas a mulher que celebra o amor. Portanto, Débora Duarte e Telma Pedroso, as duas convidadas que nos vão fazer companhia nestes próximos minutos. Telma, nós os dois já somos recorrentes, há cerca de 2 anos e pouco, destes um exclusivo à LP Wedding, na Quinta do Castelo. Toda a gente procurava qual era essa quinta e se podia lá celebrar casamentos. Portanto, desta vez não vamos poder fazer as mesmas perguntas porque está tudo colocado nas nossas redes e quem quiser saber todo o teu percurso. Mas o que é que aconteceu desde aí para cá? Quem é a Telma Pedroso? O que é que ela está a fazer neste momento? Morgadinha dos Conventuais está a passar a Telma Pedroso cake designer ou não? O que sei é que as queijadas dela a cada Natal e a cada Páscoa fazem com que este casaco às vezes não aperte. Eu desde aí penso que estou uma mulher mais madura, uma profissional mais determinada e mais consciente e não ultrapassa, a Morgadinha não ultrapassa o cake design, mas já se mantém ali num pé de igualdade que já me dá algumas dúvidas. Oh, Débora, de ti é que não conhecemos ainda muito, é a primeira entrevista, por isso é que te quis convidar com a Telma para te sentires mais segura, mas quem na prática costuma fazer alegações finais não vai ser falta de comunicação, não? O que é que te deu, mulher, na cabeça para olhares e dizeres: eu sinto que tenho que fazer parte daquele dia daquelas pessoas, ou sinto muito orgulhosa porque, com tanto celebrante já no país, que já vamos falar também um pouco sobre isso, o sentiste escolhida para aquele dia. Portanto, o que é para ti ser celebrante? Então, antes de mais, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui convosco. Duas pessoas que eu gosto muito, vocês bem sabem, agora digo publicamente, mas eles internamente já sabem. Lourenço, embora possa não parecer, eu já estou nos casamentos há cerca de 8 anos, ok? Portanto, já sou das celebrantes mais antigas até do país. Simplesmente isto começou quase como um hobby, não é? Eu sou advogada, a advocacia ocupava grande parte do meu tempo. Trabalhava numa grande sociedade no Porto, portanto, e os advogados, quem conhece a vida de um advogado sabe que tem o tempo sempre bastante ocupado, e isto era quase que um refúgio para mim também, o celebrar. Durante muitos anos foi assim que foi. Era quase que um hobby, eram uns 20 casamentos por ano, recomendações, ou noivos que assistiam, ou fornecedores de casamentos, fotógrafos, quintas que o iam fazendo. Mas, efetivamente, a pandemia acho que nos fez parar um bocadinho a todos, não foi? Houve um boom de celebrantes, houve um boom começamos a andar mais nas redes sociais também e começar a perceber o que é que funcionava. E eu própria também tive ali um bocadinho mais de tempo para pensar naquilo que gostava tanto de fazer e disse, por que não também fazer com que deixasse de ser um hobby e passasse a ser uma coisa que eu fizesse com mais tempo. Optei
por deixar a sociedade de advogados onde trabalhava, que ainda hoje sou muito bem recebida, sou muito acarinhada. E estás na sociedade de celebrantes. Exatamente. Porque tens uma equipa. É verdade, é verdade. Abri o meu escritório de advocacia, também para poder coordenar mais os meus tempos, e decidi então investir também mais na área de celebrantes. Isto começou, como eu te disse, há 8 anos também, no meu próprio casamento, foi aí que me deu o clique, porque o meu fotógrafo, no dia do meu casamento, disse: para o ano vou casar e é isto que eu quero para mim. Porque eu adaptei. A minha cerimónia foi civil, na altura com a conservadora, não se falava tanto dos celebrantes, e como eu já sabia para aquilo que ia, não é? Porque em defesa das minhas colegas conservadoras, elas fazem o que têm. Era isso que eu te ia procurar. Porquê é que achas que se um conservador também pode ir a um destino celebrar, a um espaço, pode vir a Guiomão Verde, porquê é que achas que os noivos preferem então os celebrantes? Boca para barulho. A malta que trabalha no Estado é casmurra? Ou não tem empatia porque está muito focada na lei? Há muito, em defesa delas, das conservadoras, mais uma vez eu digo, há muito conservadora que faz por fazer uma cerimónia efetivamente mais bonita, uma cerimónia mais Mas ganham intimista. mesmo ao final do mês. Ganham no mês. mesmo ao final Portanto, do tem a ver mês. com o ser humano. Não, elas têm, Lourenço, é lei. Aquilo que elas fazem tem que ser feito. Elas têm que ler o contrato. Eles têm que comprar uma casa, não é? Então, vamos à conservatória ou ao notário, eles têm que nos ler o contrato. No casamento é exatamente isso. Legalmente, casar é um contrato. Portanto, todas têm que o fazer. A leitura do contrato tem que ser feita. Depois, há umas que fazem mais um bocadinho, não é? E felizmente já começo a assistir a isso, a muitas conservadoras também, temos aí conservadoras já até como nomes bastante conhecidos, porque os noivos também, quando optam só por uma conservadora, já querem escolher aquela, porque sabem que ela faz uma cerimónia mais intimista, mais personalizada, mas a leitura do contrato tem que ser feita por elas, portanto, é isso, tem muito a ver com cada uma delas, enquanto ser individual, que depois escolhe fazer mais ou não. E às vezes gostaríamos até de escolher a conservadora, mas depois pode estar de folga, de greve, outra coisa do género, e por mais... Já tem o dia ocupado. Exatamente. Eu posso fazer uma pergunta que me lembrei Pode, com agora, certeza, que esteja à estava a vontade. Tu, enquanto advogada, não podes fazer uma celebração que seja viável Legal, aos olhos da lei? Não. Em Portugal isso não é permitido. Nós não, Tinha que ser conservadora. tem que ser sempre o conservador ou um oficial que está, quase que o oficial, mas da conservatória, a quem o conservador naquele dia confere os poderes. Nós, enquanto advogados, não podemos fazer. Ajudo, sim, no processo de casamento, principalmente quando temos noivos estrangeiros que querem casar legalmente em Portugal, tenham uma determinada forma de ser, ou noivos que estão imigrados e também precisam dessa necessidade, e nós ajudamos cá, mas não, legalmente só mesmo na conservatória. Doutora Telma, você está autorizada porque daí puxa dos seus galões de membro fundador. Já tenho aqui uma posição Aqui, não é? de mobília. Já temos aqui 5 aninhos a desviar rios. Olha, Telma, e como especialista de doçaria conventual e representando a morgadinha dos conventuais, eu assumo também aqui, acho que já deste conta mesmo nos encontros, que eu apresento às pessoas com muita alma, e não é por, doutora Débora, mas não é por aquele pudim de abade de Pariscos, nem por todas as queijadas, que eu já perdi o nome das queijadas, mas se as ver, identifico-as logo na hora, até de sem os óculos. O que é que te inspira, Telma, na criação de bolos e doces de casamentos? Olha, na parte da doçaria conventual é o meu grande respeito e a minha grande vontade de perpetuar uma tradição. Nós temos uma pastelaria divinal, uma técnica de pastelaria, por mais que mencione outras pastelarias europeias, a nossa é de uma complexidade e de uma técnica. Nós só com ovos e açúcar e água fazemos quase como ao bacalhau, 1000 receitas. E não há, da parte das pessoas ainda, esta sensibilidade de perceber o fundo, a projeção e o potencial que há em 3 ingredientes. E a grande missão que eu acho que tem enquanto nessa parte da doçaria conventual é exatamente isso: o perpetuar, o ensinar, o respeitar. Era muito fácil eu chegar ali, pegar numa receita e chamar-lhe outra coisa qualquer, porque
o que tem acontecido agora com as certificações e os registros de propriedade das receitas e das marcas e dos nomes, principalmente na área geográfica de cada um, tem possibilitado a nós fazermos e usarmos essas receitas. A tua infância continua a cheirar a limão e canela? Sempre. Quais são os principais desafios que enfrentas no processo, na criação e entregas de bolos de casamento, e como é que os ultrapassas para que, quando deixas o bolo ou deixas os doces e vens embora, saberes que vens com confiança e garantia Eu que nunca venho com confiança. E por mais que saibamos que fomos de encontro, o maior desafio é ir de encontro à expectativa que o casal pode ter. E pensar que, por mais que empatia que haja e mais cumplicidade, e conseguimos esse processo muitas das vezes, mas será que era mesmo isto? Será que foi isto que eu percebi que está bem? E quando recebemos a mensagem que superou as expectativas, ou que estava tudo maravilhoso, ou que... Pior, quando ligam à meia da tarde, eu penso, não, correu tudo mal. Porque eu estou à espera da mensagem no dia a seguir ou no outro dia, não é? E penso, meu Deus, ela está a ligar, correu tudo mal. Não, estão tão contentes e tão felizes, porque às vezes não nos conseguimos cruzar, e não querem esperar pelo outro dia para ligar e dizer, está tão lindo, ainda está mais bonito do que eu pensava, obrigada. É maravilhoso, pronto. E eu já durmo descansada, porque isto é um processo, depois demoramos ali alguns dias a assimilar. Oh, Débora, como é ouvires falar a Telma assim, conviveres com ela, seja através da minha comunidade, seja depois nos vossos afazeres, onde é que liga o doce com o teu trabalho ou com a tua maneira de ser, com a celebrante Débora Duarte ou com a advogada Débora Duarte, a mulher Débora Duarte? Como é ouvir falar a estas pessoas de amor e perceberes que não és a única louca que falas de amor? Exatamente. Olha, antes de mais, é repetir aquilo que já tive a oportunidade de vos dizer a muitos de vocês na comunidade. Eu sempre fui muito bem recebida pela comunidade. Mas também fazes por isso? Acho que sim. Pronto, era só... Não, mas é... Acho que sim. Mas a verdade é que me sinto muito, muito acolhida. E tudo se cruza, não é? Tudo se cruza neste mundo dos casamentos, porque todos temos um objetivo comum final. É que aquele casal... Mas já uma vez tinha passado por a cabeça que irias encontrar pessoas a falar de um bolo com amor tão grande? Não, confesso que não. Pois. Confesso que não. Mas depois percebemos, ao longo das conversas, e eu e a Telma vamos tendo algumas assim, mais íntimas até, não é? Vamos nos conhecendo baixinho e sem ninguém nos escutar fora também do mundo dos casamentos, mas o tema vai sempre ter aí, não é? Mas vamos percebendo através destas conversas também, como eu estava a dizer, o objetivo é comum, é o mesmo. Aliás, eu já lhe estava a falar aí de uma possível parceria há pouquinho. Eu disse, os meus noivos receberam os teus bolos, para começar a oferecer os teus bolos. Já estou a dizer isto alto. Isto é um exclusivo, Eles agora vão ficar à espera. Exclusivo. Mas é isso, é realmente em conjunto, não é? Conseguirmos proporcionar esses miminhos, proporcionar essas coisas e desta partilha do amor pelaquilo que fazemos, em diferentes áreas, mas que tudo tem uma finalidade, não é? Que é o transmitir o nosso amor, transmitir... Porque trata-se de trabalho, é verdade. Mas é um processo tão bonito, o verdade, criar um casamento, o criar o dia, seja com wedding planner, seja diretamente connosco, é um processo tão bonito que depois culmina no dia e vamos naquele clichê do passou tudo demasiado rápido. Mas é um processo que, se as noivas desfrutarem, os noivos, o casal, quem for, é das fases mais bonitas do enamoramento e da oficialização da relação. Porque não vale a pena estressar, não vale a pena, não é aquela e vai correr tudo mal, e porque eu pedi assim, porque fez assado. Só as pessoas é que vão saber o que é que estava planeado, o que é que não estava, não é? Débora. Eu tenho aprendido, desculpa só interromper, eu tenho aprendido imenso, intrinsecamente e comigo própria, com todas estas vivências. Então, sendo diretamente com a área da celebração, é com a área do casamento. E esta experiência, portanto, mesmo dentro da nossa comunidade, permite que nós, efetivamente, abramos os olhos, não é? Porque há pouco estávamos a falar também, e é verdade, isto em off, a importância do bolo, a importância, não é? Que eu, se calhar,
eu própria admito isto, estando fora, não partilhando, não conhecendo, se calhar agora valorizo muito mais esse momento e estou muito mais atenta, isto falando da Telma e do trabalho da Telma em concreto, não é? Aos cake designers e àquilo que eles fazem, e ao trabalho que aquilo requer e isso é muito bom. Vocês sabem porque é que foram as duas convidadas para estarem aí nesse sofá? Porque somos giras. Também é um facto e fazíamos pandão hoje. Fazem pandão. Estamos aqui, o rosa e o vermelho. Porque uma começa onde começa o casamento, que é a Débora, É e a outra é o momento final com o partido do Olha, bolo. e pá, agora que falaste nisso, há uma coisa que eu digo repetidamente aos casais que estão comigo e que fazem o trabalho comigo. O bolo é o momento, a nossa Alcina de certeza que disse isto, que é, depois a gente aprende com os melhores. O bolo é o momento da partilha em que nós olhamos os convidados nos olhos e conseguimos rir e sorrir e ver as pessoas que nós gostamos e que nós escolhemos para estar naquele dia a ver o momento oficial enquanto marido e mulher, não é? Porque quando eles dizem o sim, só a Débora é que os vê. A família, eles estão de costas. A maior parte dos sims são dadas de costas no altar. Mas também alguns bolos ficam tanto à distância, em alguns espaços Embora, que o pitós não provavelmente, veio. nas cerimónias a Débora já inverte isso. Mas, mas e isto dá que pensar, isto é um momento muito bonito e muito importante. Não é, vamos cortar um bolo, dona, é um bolo, é um bolinho. Não, isso não existe. É um momento, senão não havia um momento do corte do bolo, não é? Não. Há uma importância muito grande no casal. Onde é que gostas mais que os casais partam um bolo? Saída da igreja ou à noite? Deus, de dia, ponto. De dia? De dia. Férias. E agora está mais na moda, não é? Tem que estar. No teu próprio casamento foi O meu logo... próprio casamento, eu não sonhava nenhum dia fazer bolos. Quando me fizeram a venda do espaço onde eu casei, com o fogo de artifício e tudo, a nossa resposta foi: nós não queremos nada do que vende aos outros casais. Detesto isso. Detesto no sentido, acho que se perde essa tal intimidade, eu poder olhar para as pessoas, brindar, ver as minhas irmãs sorrir para mim e perceber, olhar nos olhos de toda a gente e conseguir vê-los, para mim era muito importante. E fiz o corte do bolo na saída da igreja. Débora, e eu aposto que não sobrou uma migalha daquele bolo e à noite sobra sempre, porque a gente já está mais acomodada de estômago. Mas eu sou um exemplo, no meu casamento, ainda hoje, os meus convidados gostaram bastante do meu casamento, mas ainda hoje me falam do bolo. Acho que não foi a Telma, não foi a Telma que fez. Mas no meu casamento o bolo foi muito importante. Ainda hoje dizem, aquele bolo. E efetivamente lá está. Quando somos bons naquilo que fazemos, não é? Vou falar naquilo que nós... Eu acho que qualquer avô, qualquer avó ou qualquer pessoa com mais alguma idade que vá a qualquer casamento pode querer logo a seguir ao almoço, querer ir embora, mas aguenta até ao momento com muito respeito pelo partido do bolo e também com os noivos. O avô e a avó destes novos tempos entendem este celebrante, Débora, homens e mulheres a celebrar, mas isto são os novos padres ou o que é isto? Não, ainda já começam a entender depois de assistir, não é? Mas eu ainda apanho muito esta geração que o casamento, a cerimónia com o celebrante é a primeira cerimónia da família a acontecer. Não é? Portanto, se ganhasse moedas de €1 por cada noivo, como diz a Débora, mas estamos tão nervosos porque o nosso casamento é o primeiro da família e dos amigos a ser celebrado com uma celebrante. E eu sorrio, não é? Quando eles me dizem isto, porque efetivamente já estou habituada a ouvir isto, e corre sempre, felizmente, corre sempre mesmo muito bem, e os avós entram assim um bocadinho apreensivos, não é? Com o que é que se vai passar ali, mas no final eu tenho imensas fotos dessas. São os primeiros a levantarem-se, a virem ter comigo, a dizer, foi a coisa mais bonita que eu assisti, obrigada, aquilo que disse, aquilo que partilhou, a sua mensagem. E porquê? Porque eu também tento perceber nas minhas cerimónias com que tipo de público é que estou a lidar. Okay? Se tenho mais crianças, se tenho mais idosos, se tenho mais familiares, se é uma família religiosa ou não, porque é importante para mim também toda a mensagem que eu passo que lhes chegue e que lhes toque. É o mais importante para mim. E quais são os elementos essenciais que consideras numa cerimónia de casamento para torná-la verdadeiramente memorável, também emocionante, para os noivos e para os seus convidados? Era como eu te estava a dizer, tentar perceber com cada casal que tipo de público, não é? De convidados, de comunidade ali temos, para perceber também quais são as suas ideias, os seus ideais, tanto dos noivos como... Eu numa primeira reunião tento sempre fazer com que os meus noivos não percebam
as minhas ideologias. Porquê? Porque para mim é muito importante eu conseguir chegar ao encontro daquilo que eles pretendem para o dia deles e, portanto, ao dizer-lhes logo quais são as minhas ideologias políticas, religiosas, crenças, sonhos, vou condicioná-los. Não é? Portanto, eu tento sempre respeitar a decisão deles, saber aquilo que eles pretendem e que tipo de celebração pretendem. E depois obviamente que eu ao longo dos anos fui percebendo cada vez há mais celebrantes, portanto cada vez temos que nos distinguir mais umas das outras. Portanto, para mim começou a ser muito importante, e vocês podem ver isso através dos testemunhos dos meus noivos, foi muito importante começar a criar uma linha condutora nas minhas cerimónias para que, sendo eu que faço celebrar, seja a Andreia, a Stefania, a Cláudia ou a Débora, qualquer um de vós que esteja a assistir, até pode não a conhecer, mas perceber, sendo fornecedor de casamento, não, aquela cerimónia é uma cerimónia Débora Duarte Celebrantes. Porquê? Porque há determinados pontos que eu faço questão que façam parte dos meus guiões de casamentos, determinadas mensagens ditas com verdade. Porque nada do que eu digo numa cerimónia é fantasioso, Lourenço. Tudo aquilo que eu digo é pela minha experiência também profissional enquanto advogada. Trabalho muito com o direito da família. Okay? Naquela parte em que estavas a dizer que não mostras as tuas... Numa primeira reunião, tento também, às vezes, nem é a favor, também, sendo um negócio, para que estarmos-nos a meter em alhadas, a dizer que gostamos de vinho tinto e gostamos de vinho tinto e podemos ter dois noivos que são contra qualquer pinga de álcool. Portanto, isso também pode depois... Não, há celebrantes, e ainda bem, e muitas vezes eu até recomendo determinados noivos para esse tipo de celebrantes, que seguem uma determinada crença, seguem uma determinada... Não, e às vezes estamos a defender causas que são só as nossas, não são as dos outros, e isso pode... Mas eu sou o tipo de celebrante que dá mais trabalho, mas que permite aos meus noivos contribuírem muito na preparação E eu sei que sou muitas vezes escolhida e que me procuram por isso, porque a Débora permite-nos sonhar, permite-nos idealizar e ela faz acontecer. E é esta minha linha condutora. Olha, vamos continuar a falar de amor. Queres ver? Telma Pedroso, chega-se a Santa Maria da Feira, ou tu agora também já te deslocas a qualquer parte do país. Ultimamente temos-te visto mais perto da tua terra natal, que é Lisboa e todos os arredores. Como é? Tá. Agora eu e a Débora queremos casar, vamos os dois. Como é que tu nos recebes? Como é que... Para perder-me, para aquelas pessoas que nos estão a ver, tipo, e agora, toca a campainha de cima, toca a campainha de baixo, a senhora vai receber-nos como? Vai nos servir café, vai nos servir... Olha, nós temos uma sala muito confortável, com os sofazinhos desta cor, por Vende-nos acaso. aí a tua forma de receber as pessoas, aquilo que tu achas que além de, no final, seres escolhido ou não, que todos têm direito a ter esse tratamento da tua parte. Oferece uma queijadazinha. Não, aí comemos bolinhos mesmo. Temos que ir, nem que sejamos só a fazer que vamos casar, querida. Vamos fazer, eu acho que sim. Aí é mesmo só a degustação dos bolos de casamento. Às vezes tenho umas caixinhas e mando de miminho, porque sei que também apreciam, porque a conversa também conduz a percebermos o que é que as pessoas gostam ou não gostam. A forma de receber e a forma de estar... Como é que é o processo? Quando nos procuram... Não é? Quando me procuram e quando querem marcar uma reunião porque ouviram falar ou porque viram na internet ou o que for, já me dá logo ali uns pontos de avanço e depois é uma forma de estar muito natural. Perceber o que é que vem à procura e às vezes chegar ao fim da reunião e perceber, não, eu não sou a pessoa ideal para fazer este tipo de trabalho. Porque... Há certos tipos de trabalho que eu não me identifico e eu acho que a minha energia e o meu pensamento tem que ser o mais positivo possível naquele dia. Porque eles vão receber essa energia, não é? E eu acho que às vezes não é a forma mais correta então vamos lá pôr isto. Novamente, nós, enquanto casal, apresentamos-nos. Primeiro já sabemos que é lanche garantido, portanto já não perdemos nada em ir ter com a Telma Pedroso ou ela vir ter connosco. Podes beber um espumante, podes beber um chazinho, no final de tarde, assim. Mas a seguir dizemos os dois, queremos um naked cake para o nosso casamento. Lamento. Lamenta, minha senhora, como lamenta? É o tal tipo de trabalho que não me identifico. Não é? Não. O facto de eu investir muito nas minhas técnicas, eu sou uma pessoa muito clássica, o meu trabalho é muito clássico, tenho consciência disso, não sou nada exuberante, nem procuro ser, não me identifico, lá está a minha veia tradicional, clássica, o que for, e dessa forma
o meu tipo de trabalho vai se identificar muito desse formato. Quando os Naked Cakes, atenção, fiz muitos, aprendi muito, é muito difícil, ao contrário do que se pensa, são bolos difíceis, mas não me deixa pôr em prática as minhas técnicas, o que eu tenho vindo a aprender, as formações que vou tirando, e depois outra coisa, acho que é dos bolos mais impessoais que se pode ter. A tal identidade que nós queremos passar, ali ficamos mais limitadas. Qual foi o bolo até hoje? O bolo, e quando se diz o bolo, não há lá o Homem-Aranha, não há lá várias coisas no teu espaço. O bolo de casamento do fim de semana passado não é, por mais que tu queiras até que ele saísse igual ou fosse uma réplica, e agora está muito na moda a réplica original do bolo anterior. Quais são os sintomas que tu percebes nos noivos para tu começares a desenhar? Porque tu vens da banca, não é? Eras bancária e depois viraste também arquiteta, que é... Quais são os sintomas que te levam, das conversas ou das expressões corporais, que te levam ou que tu absorves para começares a desenhar o bolo? Quando entra alguém, por exemplo, como tu, com esses óculos, não vai querer um bolo convencional. Percebes logo, sim. Agora é que foi boca para Nós barulho. tivemos, não, porque às vezes é isso. Entram e dizem, olha, nós vimos este bolo e gostamos muito, e eu vejo o cabelo dele completamente às cores, e penso, não, isto não tem nada a ver. E vejo-a com piercings. Ou seja, até me estás a ajudar e dizer que estou a fugir à minha identidade. Provavelmente estarias. E tu, Débora? Eles sabem porque assistiram a um casamento de uma amiga, porque estamos informados, até na própria da internet, diz-nos que tipo de vantagens e benefícios temos ao contratar um celebrante. Mas o que é que te cativa a dizer assim, eu tenho que fazer este casamento, mas tinha aqui um evento social, até pessoal, e faz com que desmarques o teu evento pessoal? Porquê é que queres abraçar aquele dia? O que é que te faz? Quais são... Eu tenho mesmo muito amor por aquilo que faço. Cada cerimónia que celebro, saio extremamente cansada, porque deixo lá tudo de mim, das minhas emoções, e tento transmitir isso, e acho que tenho conseguido. Temos em equipa, nós trabalhamos nas nossas reuniões internas também, principalmente com a Cláudia, não é, que sendo psicóloga também nos ajuda às restantes a dar tudo de nós e realmente conseguirmos passar o sentimento, mas é mesmo a sensação de felicidade, que eu adoro ser advogada, adoro o tribunal, mas mesmo que eu ganhe uma causa, há sempre alguém que vai sair triste dali, não é? Mesmo que eu a ganhe, mesmo que o meu cliente saia satisfeito, eu sei que há outra parte que não vai sair tão satisfeito. Portanto, isto não equilibra, não é, a tua felicidade. Pelo menos a mim. Acredito que existam colegas advogados que, para eles... Consigam desligar um pouco mais, não é? Eu nunca consigo desligar da outra parte. Eu sou um ser social, eu gosto de pessoas, gosto de perceber o outro lado também, e sempre trabalhei muito nesse sentido. Nas cerimónias, não, nós saímos sempre com uma felicidade extrema, cansadas, mas extremamente radiantes e felizes, e essa sensação é viciante também, Lourenço. Cerimónias. Além de cerimónias de casamento, tens algum outro tipo de celebração ou evento que gostes em particularmente de realizar? Se sim, qual é que é? Nós fazemos muitas renovações de votos, também de casamentos. Fazemos algumas cerimónias de boas-vindas, também com casais, com crianças recém-nascidas que os pais não são religiosos, mas gostam de fazer cerimónia de boas-vindas para os filhotes, e começamos também a fazer outras porque cada vez está mais na moda isto, termos alguém ou a contar a nossa história ou a reunir as pessoas, a reunir uma comunidade, e queremos que alguém transmita também aquilo que nós sentimos. Temos muitos, mesmo em festas de aniversário, às vezes o próprio convidado não se sente tão à vontade, ou seja, o próprio aniversariante, desculpem, não se sente tanto à vontade para transmitir aos que lhe estão aquilo que sente, então também já começam a contratar até mesmo aqueles aniversariantes que tenham óculos todos coloridos e todos irreverentes, pode demonstrar que eles são de comunicação fácil, e está-se bem. Há sempre ali, porque quem está à nossa volta são as pessoas que amamos, seja numa festa de aniversário ou no nosso próprio casamento, e a emoção depois toma conta de nós e leva-nos a pontos de timidez até. Eu gosto muito, mas isto em todas as áreas que trabalho, de dar a voz por causas,
dar a voz pelos outros. É muito, para mim é muito fácil, se tu me pedis, fala de Lourenço, fala da Telma, ou seja, fala sobre nós, os casais, fala sobre a nossa história. É muito mais difícil para mim falar sobre mim. Não é? Normalmente. É muito mais difícil. Mas em todas as áreas que eu trabalho, o que me dá efetivamente muito prazer é isso. É eu conseguir transmitir através das palavras sentimentos, emoções, falando daquelas pessoas em concreto. Mas desde miúda, desde criança, que sempre tive muita aptidão para isso, para a defesa, para... Não, mesmo em miúda, eu era a defensora dos fracos e dos oprimidos. Não, a professora, não é assim, porque ele queria dizer aquilo. Já era um sintoma, Telma Pedroso, não era? Já era um sintoma. A palavra advogada devia ser chamada perspineta, tipo, esta é muito perspineta, esta é muito perspineta. Olha, Telma, sabemos que a doçaria conventual tem uma longa história em Portugal, já o dissestes aqui também e tens feito isso ao longo destes teus 2 últimos anos, 3. Quais são as maiores dificuldades na indústria da doçaria conventual? Os estigmas e os mitos, que engorda muito, que é isso tudo, mas não é um doce que nós vamos comer todos os dias. Não é um doce que nós vamos ter na mesa regularmente, até porque não temos uma oferta tão grande, principalmente aqui nesta área. Eu própria, contra mim falo, e digo isto muitas vezes, é um doce para comer em situações especiais, se nos apetecer, mas de forma comedida. E isso cria estigmas, porque as pessoas depois também não entendem que não podem comer uma fatia do tamanho que se come um pão de ló. E enchem o prato de doces e depois percebem que isto enjoa um bocado. Eu claro próprio percebi, depois de comer 1 quilo de pudim de abado. abado A boca vai Paris. saber a papel de música, não é? Porque fica ali outro toda dia, e não só a boca e não só. Para os profissionais da indústria dos casamentos que procuram trabalhar em parceria contigo, quais são as principais qualidades que tu valorizas? Mas primeiro queria colocar aqui uma questão que é, vocês as duas fazem parte da comunidade, e como eu disse, a Telma, fundadora da LP Wedding, quando vocês vêm aos encontros, nem todos os profissionais vêm à procura dos mesmos. Eu vou dar um exemplo, um wedding planner pode procurar um leque enorme, o fotógrafo, o decorador, a cake design, a celebrante. E agora a pergunta é... pergunta para as duas, é só para perceberem que este alinhamento está aí bem alinhado, como sempre, quando nos juntamos os três, ou não só nós os três, que tipo de profissionais é que tu procuras no mercado, e tu, Débora, que vos podem ajudar e que nós próprios poderíamos estar a olhar para vocês as duas e conhecendo-os, até poderemos não saber. Mas, por exemplo, a Débora procura wedding planner, se calhar em ponto em comum também procura um wedding planner para representar, mas... Que mais? Que Poderia tipo mais haver a ideia de eu, a Débora, qualquer profissional, querer um espaço, um restaurante, um hotel, uma quinta, um wedding planner, mas depois percebermos que afinal uma decoradora pode ser minha parceira, uma celebrante pode ser minha parceira, um fotógrafo pode ser minha parceira, e eles meus, atenção. E a comunidade tem-nos vindo a provar isso. Tu afinal tens um produto que pode me dar jeito, e que eu nunca pensei que um celebrante me servisse para alguma coisa, porque... provavelmente quando me vão procurar o celebrante já está fechado há imenso tempo, ou não. Mas há aqui uma parte que a comunidade nos tem mostrado, que nós precisamos uns dos outros, que nos fazemos valer muito mais uns aos outros, e que tem corrido bem. Eu acho que dentro da comunidade dificilmente alguém pode dizer não, olha, trabalhei com aquele e não gostei, não me identifiquei, porque este conhecimento que nós temos nos meetings já nos dá essa perspectiva. Eu gosto imenso dela, tem um trabalho lindíssimo, mas eu acho que não nos vamos entender a nível pessoal. E isso vai colidir, quer queiramos, quer não. E quando funciona uma parte, pode também não funcionar a outra, não é? Eu até posso olhar e pensar, pá, ela não trabalha nada bem, não gosto nada do tipo de trabalho que ela faz. E essa perspectiva nós conseguimos ter nas conversas que vamos tendo ao longo do ano, nos meetings, que é para isso também que fazemos este tipo de encontros e temos este tipo de conversas. Percebermos até que ponto é que nos podemos identificar e o que é que nos podemos valer uns aos outros. E cada vez mais tem essa noção que se calhar provavelmente havia situações e profissões ali dentro que não me diriam nada e que afinal vão ser potenciais clientes e parceiros. E no teu caso, Débora? Eu subscrevo muito aquilo que a Telma acabou de dizer e vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu Pois, estava... por exemplo,
também um pouco para quem estiver a assistir a este videocast e que não saiba o que é a comunidade da LP Wedding e que é profissional da indústria, de que forma é que pode interagir ou que sugestões é que vocês, neste caso, procuram darem exemplos de parcerias se podem fazer e que às vezes nem é preciso uma parceria, é só o conhecimento, eu conhecer o teu negócio e tu conheceres o meu, para ao menos sabermos falar dele em condições. Nem perceber que o teu negócio, a tal piada que tu ouves muitas vezes, e nós ainda casa muito em Portugal, ainda fazem 34 mil e não sei quantos e fora outros. E quando nós explicamos, eu acho que há pessoas que às vezes nem têm noção do que é que nós fazemos, pronto, faz uns bolinhos. E ela organiza casamentos, aposto que já lhe disseram Eu organizo isto. casamentos ou sou a amiga que vai contar a história. Eu tenho um primo que tem imenso jeito e que vai acabar por fazer isso, porque depois há essa ideia, não? E depois chega ao dia e dizem, não devíamos ter tomado esta opção. Mas já está feito. E depois é para o resto da vida. Eu tive um exemplo desses, não vou dizer quem é, não interessa, mas que faz parte da nossa comunidade também, que eu lhe pedi a opinião acerca de, também não interessa o quê, agora aqui, porque vi que ela participou e assistiu, e a pessoa disse-me, Débora, eu senti que eu também faria aquilo. E já não é a primeira vez que eu ouço alguém dizer-me, a pessoa em questão que fazia... fez. Vocês não acham que eu não fazia uma celebração? Vocês não acham que eu batia umas claras em Castelo e fazia um bolo também? Não. Pronto, ok, as duas já... Não. Perceberam como é que se limpam concorrentes no mercado? É só passarem perto delas as duas. Em relação a mim é isso que eu digo. Efetivamente, eu tento fazer com que isso não aconteça. Em cada cerimónia que eu celebro, o tipo de serviço que eu proporciono ao meu casal, eu tento fazer com que as pessoas achem justamente o contrário. Eu não conseguiria fazer aquilo. Ou ela fez isto de uma forma que eu nunca chegaria. Que eu nunca lá cheguei. E como é despirmos-nos de preconceitos, de perceber que estamos ali 20 ou 30 profissionais e às vezes muitos mais, à volta de uma mesa um dia inteiro, que às vezes até moramos na mesma rua, não nos conhecemos, mas o sair de casa e o despirmos nos preconceitos e aceitar os seres humanos, estou a ver que para o teu lado, que és a mulher das causas e das emoções, é facílimo, não? Para mim sempre foi muito fácil, principalmente tendo eu... Já recebi, isto é verdade, já recebi um e-mail em dias diferentes, exatamente da mesma pessoa, em que, enquanto advogada, o e-mail dizia excelentíssima senhora doutora, espero que se encontre bem, melhores cumprimentos, e enquanto cerimónia recebo um e-mail a dizer preço. Okay? Tu precisas estar muito bem contigo próprio e a tua autoestima estar muito bem para perceberes que realmente estamos em setores diferentes, mas que eu não fiquei chateada por ser a doutora Débora no direito, mas eu fico chateada é porque minha mãe tem a 4ª classe, ok? Minha mãe fez muito, os meus pais trabalharam imenso para eu estar onde estou e por ser a doutora Débora, que para mim é igual ao litro, não é? Porque a primeira geração de licenciados é a minha e dos meus primos. Portanto, é muito por aí. E, portanto, eu dispo-me de preconceitos em tudo o que faço, justamente por isso. Mas tens noção que quando estás num evento despida desses preconceitos, é muito difícil para quem anda no mercado também já há algum tempo despir-se desses preconceitos. E principalmente quando somos determinados fornecedores que possamos até ser mais tímidos. O networking pode ser difícil. A primeira vez que eu fiz isto sozinha fui muito bem acolhida por 2 ou 3 pessoas, mas obviamente que eu cheguei ali e eu não estava no meu... Uma coisa é... Eu recebi-te bem, não recebi, não. Recebeste, sim. Não, mas uma coisa é... Sabes que ela diz que eu dou um abraço à mãe dela. Dá, é verdade. É muito aquela coisa de... quando me procuram enquanto advogada, eu sou a doutora Débora, não é? Portanto, eu já vou numa posição, é verdade isto, ligeiramente diferente. Enquanto vou como fornecedora de casamentos, para mim está tudo bem, está tudo ótimo, mas vou numa posição muito de igualdade entre nós, que tem que ser, tem que existir, obviamente, mas quando chego, como estou habituada ao longo de mais de 15 anos a um determinado estatuto de eu chegar e é aquela, não é? É por aqui. Obviamente temos que nos adequar. Para mim sempre foi muito fácil, é super fácil, acho que vocês percebem isso. Não tenho qualquer tipo, não me custa nada, até porque, atenção, eu ia dizer isto erradamente agora e vou dizer o que pensei. Não me custa nada descer de salto. Mas eu luto muito contra isso, Lourenço, porque eu não estou a descer de salto. Não sinto isso de nada. Eu credibilizo tanto a minha profissão de celebrante como a minha profissão de advogada, mesmo muito. Quase há um ano na comunidade, ou se já fez um ano, vamos no 5º, ao fim deste tempo,
aquelas pessoas que vocês veem no início, que não se despem destes preconceitos, grandes empresários, grandes empresas, grandes marcas, grandes nomes, que não se podem esquecer que foram eles que criaram condições, primeiro, para todos nós, inclusive para eu também ter esta comunidade. Ao final deste ano e ao final deste 5, essas pessoas despiram-se. Houve pessoas que... Sabes que isto é uma parte romântica, que é nós chegarmos aos meetings, havia aquela fase que tivemos que não nos podíamos sentar nas cadeiras com ninguém que conhecêssemos, certo? Quando nos sentávamos para almoçar, tinham que ser pessoas que não nos conhecêssemos. Agora é muito complicado porque toda a gente se conhece. E quando entra alguém é muito difícil e temos de ter sempre este cuidado de fazer com que ninguém se sinta deslocado. Porque às vezes há pessoas muito tímidas, e às vezes mais do que é normal, e que nós não podemos pensar que lá está, não quer descer do salto, não se mistura, não. Às vezes é mesmo muito difícil para as pessoas chegarem. Ou seja, fica garantido que quando vierem a um encontro da LP Wedding, se lá tiver a Telma e a Débora, sentem-se ao lado delas, à vontade, procurem tudo o que tiverem a procurar. Vocês sentem-se... Não, mas deixa-me só por exemplo, dizer, hoje sentiste-te aqui no Mão Verde já anfitriã para outros profissionais que estão aqui connosco ao dia de hoje. Nossa função Passaste atualmente. a ser, tu além de cake designer, agora também és a guia turista do Mão Verde e de outros espaços por onde passamos. Sentem-se guias turistas. Sabes, quando eu terminar o meu curso de Wedding Planner, que ainda temos mais essa já lá faceta íamos, agora, já lá íamos. Essa parte vai ter que surgir, não há qualquer tipo de dúvida. Mas mesmo assim, como estavas agora a dizer, quando nós vamos aos encontros e conhecemos essa tal faceta profissional e percebemos o que é que cada um faz e o que é que cada um tem para dar profissionalmente, é muito bonito, às vezes nós estarmos 1, 2, 3, 4 encontros e perceber pessoas maravilhosas que às vezes estão ali e que histórias de vida pesadas. Nós tivemos esta situação em Valpassos, que foi dos meetings mais bonitos a nível pessoal. Despiram-se muitas capas ali e percebemos porque é que haviam aquelas capas e foi muito emocionante perceber ali determinadas situações. Tivemos a minha Cláudia, não foi? Foi. E ó Telma e Débora, o que é que faz de nós LPs diferentes? Qual é a magia? Qual é a essência? Não somos uma seita. Não somos. Mas já fomos uma seita. E há quem insista que sim. É verdade. Eu acho que há uma cumplicidade muito grande e uma vontade enorme. Isto podem dizer que é hipocrisia, quem quiser, lá está, estou como a Débora, estou muito bem. Aceitas-te muito bem. Aceito muito bem. Fico muito contente quando vejo alguém ser reconhecido e ter esse mérito. E mesmo quem chega de novo à comunidade, perceber que ganha um prémio internacional ou fez o evento que toda a gente queria fazer, mas ficamos contentes. Parece que é um bocadinho de nós também, não é? É isso que estás a criar. Tu de vez em quando brindas-nos com os teus bolos, eu chamo-lhe uns petiscos, aquilo no final do dia de evento. Como é? Ou seja, fazermos uma degustação para os nossos clientes, noivos, é uma coisa. E quando damos a provar algo sem nada em troca, sem dinheiro envolvido, e vermos um wedding planner, um dono de um espaço, um decorador, um celebrante... Ou seja, esse é o que te move. É, sim. É tudo isso. A Débora, a massa dela é... Além de tudo, ainda, logo no início, Lourenço, estou disponível para contribuir como advogada para dentro da comunidade e dizermos a todos, da sua forma privada, cada um se precisar de ajuda, estou aqui. O porquê esta forma aqui um bocadinho tipo pro bono, tipo no sentido de partilhares para a comunidade. Primeiro porque é incrível. Incrível no sentido de conseguir juntar finalmente, não é? E agradeço-te também por isso. De nada, nós é que te agradecemos. Sem querermos, não é? Conseguimos ainda contribuir mais para a minha felicidade nesse sentido, porque agora começo a trabalhar numa nova área do direito, que é a área dos casamentos, que acredito que a maior parte dos meus colegas no direito não trabalho tanto nessa área, e permite-me a mim também unir
o melhor que há, não é? Tanto como advogada como celebrante nesse sentido, porque desde contratos, de licenças, não é? E nós temos essa conversa, porque eu como advogada da LP dou-te sempre na cabeça, eu sou um bocadinho chata, Telma, com ele. A gente às vezes parece estar a comprar uma casa, Telma. Ela está... mas ela está a olhar pela tua vida. É um bocadinho por aí e permite também estar a entrar numa outra área do direito que tem sido muito gratificante e que acho que é muito por aí que quero ir também. É gratificante e, pelo menos do meu lado, enquanto ter as ideias, sou criativo, mas depois saber que perante a lei posso acrescentar algo de valor à minha ideia ilegal. Pronto, aumenta o preço um bocadinho, não é? Porque não fazemos as coisas no cimo do joelho. Telma, o que é que faz falta? O que faz falta é a pergunta que eu hoje não vou querer fazer, porque faz sempre falta tudo. Nos casamentos, não, na indústria e na tua área, no cake design em Portugal. Acho que vai sempre faltar qualquer coisinha, não é? Nunca vai estar repleto de tudo o que precisamos e quando às vezes temos uma coisa, pode haver retrocesso noutras. Eu, acima de tudo, acho que tem que haver respeito. Quando há alguém que diz à Débora, eu teria feito isso ou eu via-me a fazer isso, é uma falta de respeito tremenda. Não faria. Mas deixa-me só, desculpa interromper-te, mas só para voltar aí. Enquanto celebrante, para mim, que sou a primeira geração, da primeira geração de celebrantes, tem sido um caminho a trilhar no sentido de também passar credibilidade de uma celebrante. Eu notei que quando iniciei, por exemplo, na LP, que muitos não conheciam o conceito de celebrante, não sabiam sequer o que era, e os que conheciam, é celebrante. É celebrante porque também só permitiram abrir um bocadinho da porta do negócio deles ou da vida deles aos outros. É a partilha, que às vezes não é fácil. Exatamente. Porque também há aquela célebre expressão, às vezes estamos a dar pérolas a porcos. Estamos a falar às vezes para pessoas que querem saber o que é ser advogada, mas nem querem fazer o bolo. Tem que haver uma noção que há preparação, há estudo, há formação. A pessoa não chega ali, eu hoje, olha, estive a pensar, vou fazer isto. Não, isso não é por causa assim. disso que enverdas por o curso do Wedding Planner. Vamos ter mais uma Wedding Planner no mercado? Provavelmente. Não estou ainda muito decidida nessa. Era uma coisa que eu queria muito fazer. E tu Ser sabes, Wedding Planner? eu quero fazer tudo, eu quero ser tudo. Pronto. E tu sabes que eu sou uma insatisfeita e quando atinge aquele objetivo já estou a pensar, e agora o que é que eu vou fazer a seguir? O Wedding Planner era uma situação muito incitada em casa. Havia muito essa... E porquê que não? Eu acho que tinha jeito. E porquê é que não fazes? Pronto. E eu achava, não. Então eu paguei uma formação de cake design, gosto tanto de fazer isto e agora vou fazer wedding planning? Não. E então houve ali uma situação sempre de adiamento. Quando um dia vou fazer uma entrega de uns bolos num casamento indiano, eu vim de lá cheia de inveja no sentido. Inveja boinha, pois, é o que eu digo. E pensei, eu adorava ter feito isto. E cheguei a casa e disse, eu pela primeira vez percebi que realmente eu gostava de ter feito. Mas também tiveste a consciência que não era com 3 cantigas que se podia fazer. Não, fui não é? procurar e pronto, e estou a fazer a minha formação. Não é um caminho fácil, há muito mais coisas do que as pessoas pensam, não é a tal situação que adormecemos noivas e acordamos wedding planners, não. E organizar os casamentos dos outros é muito mais difícil que organizar o nosso. E falar com wedding planners passa-se a falar a mesma língua, porque tu vais ter que lidar com elas. Isso era uma das coisas que eu gostava, de perceber a linguagem dos wedding planners e o perceber que estamos neste momento com uma classe de wedding planners muito, muito profissional em Portugal. Temos pessoas a trabalhar muito bem e havia muito essa situação do está para nascer a wedding planner, que não é? Havia essa conversa que nós tivemos uma vez. Não. Neste momento temos profissionais muito bem preparados e muito conscientes do trabalho de todos. Por isso eu acho que estamos no bom caminho. E já não me sinto tanto o tal Cristiano Ronaldo no Feirense. Já não te sentes tanto sozinha como Cristiano Ronaldo? Não, porque percebo isso, que as pessoas cada vez se vão preparando mais, vão tendo essa atenção e essa necessidade de se formarem e de corresponderem às necessidades, com formação. Não é porque, ele quer isso, não. E aí para casa, ou para quem nos estiver a ouvir, é caso para dizer se quer saber porque é que estas piadas privadas, este é o nosso público, são as pessoas que batem palmas no fim, estão agora aí para as cadeiras, não se preocupem. Mas para terminarmos aqui, eu tenho mais 2 perguntas, uma para cada uma,
O que é que a Telma quer deixar de legado na doçaria conventual ou no cake design, o mesmo para a Débora, e como é que se vê, mais uma vez, neste mundo que mudou, e nós acompanhámos a grande mudança numa comunidade, como também a Débora, apesar de lá não estar, acompanhou esta mudança, como é que vêem os casamentos cada vez mais em Portugal, e onde é que vos podemos encontrar? Sei que também é nas redes sociais. Portanto, 3 perguntas, vamos lá a uma delas. É na mesma, não é? Só perde. Então a primeira era o legado. O legado. Acima de tudo, respeito, profissionalismo e orgulho das várias classes que vou tendo dentro da pastelaria e não só. Espero eu que sintam orgulho e que olhem como uma referência, pronto, uma boa referência. Em 2000 e não sei quantos, ou daqui a uns anos, como é que as coisas vão estar, os casamentos vão estar. Eu acho que os casamentos, temos aqui agora 2 polos. Estão ou demasiado intimistas ou demasiado... Porque tu não és uma mulher de tendências. Ou não gostas de seguir as tendências. É isso, Telma? Quando me falas às vezes, tendências, o que é que me queres dizer com isso? Há certas tendências que não as entendo e que não as acompanho porque não gosto, não me identifico. A partir do momento que não me identifico, nem cabe dentro da minha vida, nem na minha carreira. Voltamos ao início desta conversa. Vamos sempre a isso. Vamos sempre a mesmo. A partir do momento que não... Nunca fugir da Porque essência. nós já temos uma idade para perceber que quando não nos identificamos não estamos ali a fazer nada. Aquilo não nos traz mais valia nenhuma, não me vai fazer crescer de forma alguma, nem me vai fazer sentir melhor. Então não quero. Não é? Afinal ao cabo, não interessa. E pronto. Por isso, essa parte mais para a frente, eu acho que vai ser um bocado isso. Podem-vos encontrar na LP Wedding, na guia de fornecedores, podem-vos encontrar noutras plataformas, podem-vos encontrar nas vossas redes sociais, não é? Podem-vos encontrar em Santa Maria da Feira. E agora, a Débora, que legado é que queres deixar? Embora nós sejamos umas profissionais do mundo. Do mundo, é verdade. Não tínhamos a menor dúvida e às vezes só acreditamos quando alguém Nós vem temos um país muito pequenino, fora do nosso mundo, que às vezes para uns é grande, para outros é pequeno, mas quando vem alguém é que nós percebemos que afinal pertencemos ao mundo. Que legado é que o grupo, que eu vejo-vos como um grupo, ou uma equipa, quer deixar neste mercado que é tão novo e que ainda praticamente não sabemos, mas o que é que tu pretendes deixar ou que queres fazer, para o teu caso, apesar desses 8 anos, o que é que queres fazer para que deixes a marca? Eu sei que pelo menos nestes casais todos ao longo destes anos já ficaram para o resto da vida. Sim, sem dúvida. É essa a relação que queres cada vez mais manter, dizer, eu não fui só a celebrante, foi a pessoa que esteve ali com eles. Isso é essencial para nós. Eu digo sempre isso aos meus noivos. Quando, no dia da vossa cerimónia, não é o padre, não é a conservadora, não é a doutora Débora. A Débora já tem que ser alguém que vocês sintam necessidade de abraçar. Alguém que vocês gostem um bocadinho. Pronto. Obviamente que há noivos que ficam amigos para a vida, há outros que amigos ficam sempre, mas pronto, a vida não nos permite hoje em dia, principalmente com tantos casamentos, não é? Já não nos consigo dar a atenção que dava se calhar há 6 ou 7 anos atrás, mas que ficamos sempre muito, não tenho nenhum casal com o qual eu não me relaciono. Mas o legado é muito isso, sendo, como eu estava a dizer, a primeira geração de celebrantes, quero efetivamente que as novas celebrantes que aí venham também nos vejam como uma referência positiva, não é? Tenho muitas celebrantes que nos pedem ideias, que partilham connosco, que nos seguem, que somos referências para elas também e procurem a formação. Formação no sentido, o saber escrever é muito importante, o saber falar, até o sotaque, não é? Nós temos que nos moldar também, o estar aqui numa conversa de amigos e o estarmos perante um público, perceber efetivamente se é aquilo que quer fazer, mas enquanto celebrante o legado, há que digam, a Débora foi incrível, escreve bem, transmitiu-nos tudo aquilo que nós queríamos que fosse transmitido nas nossas cerimónias, a nós, aos nossos convidados, e eu digo muitas vezes, o único dom que eu quero, pelo qual eu quero ser identificada, é da palavra, é da emoção, através da palavra, transmitir emoções. É essa palavra que eu quero deixar às duas. À Telma, por seres o pendura comigo nesta viagem de 5 anos.
E à Débora, por abraçares o projeto da LP e fazeres com que ele vá pelo sítio mais certo para o atingirmos. Perfeição não vamos conseguir nunca. O meu trabalho tem sido juntar pessoas. Espero que esse sofá, mais uma vez, tenha sido útil para aproximar duas pessoas que já se gostam e que construam algo. Portanto, obrigado às duas. Enquanto a nós, um próximo videocast vai acontecer, mais convidados, mais profissionais. Já agora aproveito para vos dizer que se quiserem vir a este videocast, basta contactarem a LP, venham contar a vossa história, o vosso percurso profissional. Para nos seguirem, basta clicar aqui em baixo no sininho e, se vos apetecer, assim, à meia da noite, um pudim de abate de periscos ou uma bonita história de amor, estas foram as duas profissionais que hoje convidei para estarem à conversa comigo. Nós encontramos-nos no próximo LP Wedding Cast.